Existem três maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Atualmente, eu esqueci algumas delas, mas uma coisa é certa: o fato que você está lendo isso significa que você irá sobreviver. Três maneiras de sobreviver em um mundo destruído. E aí a história começa com alguém olhando isso e vendo que aquele é o último capítulo e dizendo: sério? É só isso? E nos é apresentado o nosso protagonista da obra, um nerdão de terno. Eu sou o Doc Já. Eu me apresento dizendo isso, mas a maioria das pessoas se confundem da mesma forma que no exemplo a seguir. Ah, você é o filho único? Ah, eu sou, mas não foi isso que eu quis dizer. Ah, então o que foi? O meu nome é Doc Já, Kim Doc Já. Então ele mudava para seus pensamentos e pensava: o meu pai me deu esse nome para que eu possa viver como um homem forte mesmo quando estiver sozinho. Mas, por causa do nome que meu pai escolheu, eu vivi minha vida como um solitário e solteiro homem. Resumindo, esse sou eu, Kim Doc Já, 28 anos. E aqui, rapaziada, tem as suas características, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. O meu hobby é ler web novels no caminho de volta para casa. Mas, hoje na volta foi um pouco diferente do habitual. Então, de repente, alguém começa a falar com ele. Você vai ser sugado pelo seu celular desse jeito. O nosso prota já olha pra frente e vê que era uma bela mulher e ele reconhece ela pelo nome de O Sangue-Ha dos Recursos Humanos. Ah, olá. Você está voltando para casa? Ah, eu estou, sim, você. Responde o nosso protinha. Ah, eu tive sorte. O chefe do departamento viajou a negócios hoje. Então, enquanto ela ia sentando, nosso protinho já sente o perfume e começava a pensar novamente. Ah, e pensar que eu encontraria a Yo Sang-ha, a mulher mais popular da nossa companhia no metrô. Começando pelo diretor adjunto, Kang, do RH, e o diretor financeiro Han. Tenho certeza que vários homens da companhia oferecem carona para ela de volta para casa toda noite. Então, terminando de pensar isso, ele já perguntava para ela se ela sempre pegava o metrô, no qual ela dizia que alguém tinha roubado a sua bicicleta. Então, o nosso protinha, surpreso com isso, dizia: você vai trabalhar de bicicleta? Ah, claro, eu estou fazendo muitas horas extras ultimamente e não estou me exercitando. E também aconteceram algumas coisas chatas, então me pareceu uma boa ideia. Ah, vendo ela de perto, estou começando a entender os homens que tiveram seu coração roubado. De qualquer forma, não é da minha conta. Yo Sang-ha é alguém que vive em uma realidade diferente da minha. Ah, e para a sua informação, o motivo por hoje ser um pouco diferente do normal não foi só por causa da Yo Sang-ha. Então, sendo interrompido seus pensamentos, ela já começava a praticar o seu espanhol. Puede emprestar-me dinheiro? Hã? Nosso prod ia ficar sem entender nada, rapaziada. Ela dizia: é espanhol, significa você pode me emprestar dinheiro? Ela até está estudando no caminho de volta para casa. Nós vivemos em uma realidade diferente mesmo. Então nosso prodinha dizia para ela que ela era bem dedicada, mas afinal, o que você está lendo com tanto foco, Doc Jaci? E o nosso prodinha já tira o celular de perto e gaguejando dizia: ah, eu... E ela: isso é uma novel? Bom, sim. Podemos dizer que eu esteja estudando coreano. Ah, eu também amo ler novels. Eu li obras de Murakami, Haruki, Raymond Cavey, entre outros. Claro que você leu. Quem é o seu autor favorito, Doc Jaci? Você não reconheceria o nome nem se eu te falasse. Eu nunca poderia falar pra ela que estou lendo O Mundo Depois da Destruição de Sing Chong. Claro, o meu hobby é ler web novel no caminho de volta para casa, mas isso é um pouco vergonhoso de falar para os outros. De qualquer forma, o motivo por hoje ser diferente das minhas noites habituais foi porque a novel de fantasia que eu leio há mais de 10 anos, Três Maneiras de Sobreviver em um Mundo Destruído, abreviando Maneiras de Sobreviver, acabou hoje. Você pode me perguntar o que tem de tão importante no fim de uma novel, mas essa novel significa muito para mim. Eu leio essa novel desde o meu 9º ano do fundamental, mesmo quando eu apanhava na escola, quando eu falhei no vestibular e fui para uma universidade de terceira categoria no interior, quando eu desenhei um número errado e fui enviado para as linhas de frente infernais, e quando eu fui contratado como terceirizado em uma subsidiária de uma grande companhia.
Ah, droga, vamos esquecer isso afinal. O vazio que eu senti com o fim e a satisfação por presenciar a conclusão dessa história, hoje é o dia que o epílogo de Maneiras de Sobreviver é lançado. Essa novela de fantasia chegou a 3.149 capítulos. Ah, a novela que eu li por mais de 10 anos, desde a minha adolescência até a minha vida adulta. E pensar que o autor demorou mais de 10 anos para escrever mais de 3.000 capítulos de uma novela com média de uma visualização por capítulo. Bom, foram 1.200 visualizações no capítulo 1, por volta de 20 no 15 e 12 depois do capítulo 50. Em outras palavras, essa foi uma novela dedicada somente para mim. Um homem que vive sozinho e possui um orçamento limitado não tem liberdade para fazer isso. Então, eu escrevi um comentário com palavras vindas do fundo do meu coração. Eu tentei postar essa novela num painel de recomendações, mas só fui xingado. Mesmo sendo uma boa história, se você for paciente e continuar lendo, que pessoas intolerantes. Então, enquanto o nosso protinha estava lá, intertido nos seus pensamentos, a menina já chama por ele, Doc Jaci. Então, o nosso protinha já dá uma olhada para ela enquanto dizia: agora que eu notei, já faz 1 ano desde que entramos na companhia. O tempo realmente voa. Esqueci que a gente estava conversando. Preciso mudar de assunto quando as coisas ficam estranhas. Isso é verdade. A gente não sabia de nada antes, certo? Exatamente, exatamente. Eu ainda me lembro como se fosse ontem, mas o meu contrato está quase acabando. E de repente, rapaziada, ele já toca num assunto pesado. Ela dá uma olhada pra ele com pena, enquanto ele pensava: eu esqueci. Yo Sang-ha foi reconhecida pelo seu trabalho e já foi promovida para uma funcionária de tempo integral. E ela já fica toda sem jeito, rapaziada. O nosso protinha falava: certo, esqueci de te dar os meus parabéns, me perdoe. Talvez eu devesse estudar outras línguas com mais foco. E isso não é verdade, Doc Jaci. Ainda vai ter a avaliação de performance e... Enquanto rolava esse clima todo vergonhoso, nosso protinha pensava: eu odeio admitir isso, mas Yo Sang-ha é incrível. Se esse mundo fosse uma novel, o protagonista seria alguém como ela. Isso era óbvio. Eu não me esforcei enquanto ela estava trabalhando com vontade. Eu estava lendo web novels enquanto Yo Sang-ha estava estudando. É por isso que era óbvio a promoção de Yo Sang-ha enquanto meu contrato acabaria. Então ela olhava para ele, chamava pelo seu nome, que ele perguntava: sim? Se não se importar, eu posso te mostrar o aplicativo que eu uso. O nosso prota já dá uma olhada para isso enquanto começava a pensar. Nossa, tá chato, hein, rapaziada, esse pensamento do nosso prota que não para de pensar. Se minha vida fosse de outro gênero, quero dizer, se o gênero da minha vida não fosse o realismo, e sim fantasia, eu poderia me tornar um protagonista. Então o trem já começa a dar uma balançada e ela falava o nome do nosso protinha enquanto que ele dizia que estava tudo bem. Nem eu entendi, rapaziada, não sei o que foi que aconteceu para ele dizer que tá tudo bem. Então ele continuava pensando novamente: eu não sei, mas o que eu sei é que o gênero da minha vida é sem dúvidas o realismo. E ele falava isso enquanto falava para ela: nada vai mudar mesmo se você me mostrar o seu aplicativo. Todo depressivo, rapaziada. Nossa, o protinha realmente é ferrado, hein? E nesse gênero, eu não sou o protagonista, mas o leitor, Doc já. E terminando de pensar, ele falava pra ela que um leitor tem uma vida de um leitor. Ela já olha pra ele dizendo: a vida de um leitor, você realmente fala coisas interessantes, Doc Jaci. Falo? Então, eu acho que estou vivendo uma vida de marfim, Sang-ha. Rapaziada, ela não entendeu não, porque ele usou até o nome dele para especificar que ele estava vivendo a vida de leitor e ela usando o nome dela para especificar que ela vive uma vida de marfim. Vai entender, rapaziada. Então, ainda toda feliz, ela dizia que iria copiar o nosso protinha e continuar de volta à sua vida. E o nosso protinha pensava: bem, pelo menos as coisas se acalmaram. Então, seu celular já recebe uma mensagem e ele olha para ela, enquanto que o seu pensamento de fundo narrava: eu nunca adivinharia antes o que eu iria viver em breve. E lá estava a mensagem: muito obrigado. Será que ele é o autor de Maneiras de Sobreviver? E ele respondia ao autor enquanto que o autor continuava dizendo: pude completar essa novel graças a você
e até ganhei uma competição. Nossa, Maneiras de Sobreviver realmente ganhou uma competição? Então nosso protinha os dava os parabéns, perguntando qual que era o nome da competição. Mas o autor dizia que o nosso protinha não iria reconhecer, já que é uma competição desconhecida. Ah, certo. A novel também está programada para ser monetizada. A monetização começa quando o epílogo for upado hoje, e eu gostaria de te enviar um presente especial como forma de gratidão. Poderia me passar o seu e-mail? O que o mundo viveria em breve. E o nosso protinha presente? E o autor respondia a ele dizendo que foi pela sua causa que essa história pôde tomar forma e ser trazida para esse mundo. Mas sério, Maneiras de Sobreviver ganhou mesmo uma competição? Ele disse que era uma competição desconhecida. Talvez ele tenha mentido por sentir vergonha? Será que ele vai me dar um cartão de presente? 50 mil won seria legal. Então o nosso protinha já recebe o e-mail, ele já olha, pensando que o presente tinha chegado. E lá havia a mensagem: caro leitor, a monetização começará hoje às 7 horas da noite. Isso será uma ajuda para você. Te desejo boa sorte. Hoje às 7 horas? São 6h55 agora, então tenho 5 minutos sobrando, certo? Vamos ver. E nos meus favoritos e... Hã? Quando ele foi procurar a nova rapaziada, ela já tinha sumido. Ele pensava, isso é estranho. Já houve algum caso deles deletarem a novel por monetizar sem informar os leitores? E de repente, rapaziada, alguma coisa acontece que nem eu nem você sabe, e o nosso protinha e a galeguinha fica se perguntando o que havia acontecido. E o trem, rapaziada, a gente já sabe o que aconteceu, já começa a dar uma friada brusca. Todo mundo começa a gritar: ah, que merda! Um ataque terrorista! Ah! E um sorriso macabro já começa a aparecer na tela. E o nosso protinha já pergunta se a doidinha estava bem. E ela dizia que sim, se perguntando o que aconteceu. E o nosso protinha dizia: ah, não se preocupe, provavelmente não é nada muito sério. Mas antes do nosso protinha terminar, o horário já dava 7 horas. E aquela narração chata, rapaziada, do pensamento em segundo plano começava a falar. Por coincidência, eu vi o momento em que o relógio mudou, mas esse momento foi 7 horas, a monetização. Então, rapaziada, o condutor do trem já começava a dizer para todos os passageiros fugirem. E a loirinha ficava se perguntando o que havia acontecido. E o nosso prota já nota algo estranho e uma luz começava a aparecer no meio do trem. E de repente uma mensagem talvez do sistema começava a dizer que o serviço gratuito do sistema planetário 8612 terminou. O cenário principal começa agora.